Boa noite, irmãos. Opa, quer abrir aqui? Gostaria de abordar um tema hoje. É um tema muito conhecido dos irmãos, só que eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente desse tema, né? O tema da mordomia. Porque geralmente quando nós falamos com mordomia, né, as pessoas torcem o nariz porque pensam apenas em dinheiro, né? E a questão não é só dinheiro, é o dinheiro, são os dons, né? É o seu tempo, todo o seu talento, quando ele é direcionado para Deus, é uma questão de mordomia. Porque nós somos um mordomo. O que é um mordomo? Mordomo é um administrador dos bens de alguém. E nós somos mordomos de Deus. Administramos os dons que Deus nos dá. Nós temos a parábola dos talentos, né? Que quando o Senhor ali sai, distribui os talentos para os servos e vai embora, ele recompensa aquele que investiu aqueles talentos. E aquele que apenas escondeu os talentos, ele foi rejeitado. Mas eu queria fazer uma abordagem mais diferente ainda. Eu quero fazer uma abordagem um pouco profética desse tema da mordomia. Vocês vão entender agora. Primeiramente, vou começar com uma abordagem clássica, com a abordagem normal do tema. E eu quero fazer uma aplicação profética da mordomia. Vocês vão ver que a mordomia tem um papel profético importante. Mas eu gostaria de começar com a leitura de 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29. 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29. A partir do verso 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém? Olha que tremendo, irmãos. Esse verso, tá a motivação, o porquê nós devemos devolver. Primeira coisa, devolvemos porque Deus é o Criador, Deus é o mantenedor, tudo depende dele, tudo vem dele. Então esse é a nossa motivação. Não podemos devolver por nenhuma outra motivação, irmãos. Ah, não, eu vou devolver, porque se não devolver, o ancião vai me visitar em casa, porque não estou devolvendo o dízimo, não estou dando oferta, então o ancião vai me visitar. Então não quero que ninguém me visite por esse assunto, então coloca ali um dinheirinho, pronto. Outros devolvem, mas devolvem no sentido, né, que vou colocar aqui para ver se eu recebo de volta, né, com juros. Eu coloco, é um investimento que eu estou fazendo. Também motivação errada. Outros já colocam, mas com aquele sentimento de perda. Puxa vida, esse dinheiro aqui poderia ter comprado isso, comprado aquilo, feito aquilo outro. Então ele já dá, mas com um sentimento de perda. Essas motivações são erradas. Algumas são até ruins. Não importa, irmãos, de repente, Deus, ele não vê a frequência nem o valor. Ele vê o que vai no seu coração. Muitas vezes aqui a pessoa dá todo o culto, né? Um ancião, um tesoureiro, um pastor, os outros irmãos estão ali felizes. Olha, aquele irmão é fiel. Só que se no seu coração não tiver esse reconhecimento de que Deus é o Criador, mantenedor, eu devolvo por quê? Por gratidão, por amor. Não tem validade. Não tem validade.
Então, a primeira parte aqui desse sermão é para que você medite. Por que eu devolvo? Se você já devolve o dízimo e oferta, a primeira pergunta que você tem que fazer: por que eu devolvo? Qual é a minha motivação? E se você não faz isso, a pergunta é: por que eu não faço? O que me impede de fazê-lo? Então são questionamentos que devemos fazer cada um para si próprio. Mas nós veremos aqui a importância de se devolver. Porque aí você declara não só para si, mas para Deus e para o mundo. Você reconhece a Deus como seu Criador e mantenedor. Uma outra questão importante é a questão dos valores. Vamos dizer assim, dízimo 10%, já está definido. 10% de toda a tua renda. A oferta não, a oferta é um valor que ele varia de acordo com as bênçãos, de acordo com a sua disposição e dar. Então tem gente que tem uma oferta sistemática, que é interessante, porque aí você pode definir 1%, 0,5%, um segundo dízimo, 10%, cada um define de acordo com o seu coração, e aí você tem uma oferta sistemática. Outros tem aquela oferta que ele sempre faz, e depois ele eventualmente teve um aumento de salário, teve uma promoção, alguma coisa, e ele quer dar uma oferta especial de gratidão. E aí ele estabelece o valor. E por que eu estou falando isso? Porque aí a gente tem aquela noção: eu devolvi os 10%, eu trouxe a minha oferta para Deus, então o que restou eu posso fazer o que eu quiser, gastar da forma que eu quiser. Não é assim. Temos que lembrar que o quê? Tudo pertence a Deus. Tudo. Inclusive você próprio pertence a Deus. Então você devolve os 10%, nós vamos ver a importância disso. Só que os outros 90% tem que ser utilizado de maneira sábia. Vamos supor que aí você devolveu o dízimo, devolveu a sua oferta, você comprou uma televisão para colocar em casa. Tecnicamente, essa televisão ela não é sua, ela pertence a Deus. Se essa televisão pertence a Deus, a pergunta é: eu posso assistir qualquer coisa nessa televisão que pertence a Deus? É nesse sentido, irmãos. E quando você faz a coisa da maneira certa, aí vem outra questão. Mas, Sérgio, geralmente o pessoal fala, vejo vários testemunhos de pessoas que não dizimavam, passaram a dizimar e começaram a relatar bênçãos, que o dinheiro passou a render mais. Aí essa conta não fecha. Irmão, se você tinha 1.000 e tinha dívidas, aí você passou a trabalhar com 900 e deixou de ter dívidas, como que funciona? Se com o valor você já estava com dificuldades, o valor diminuiu e as dificuldades sumiram. Aí que vem a beleza, irmãos. Deus ele trabalha em várias frentes, mas a principal é aqui, ó. Ele muda a maneira de você pensar, a maneira de você avaliar. O que tinha valor para você antes, passa a não ter. E aquilo que não tinha, passa a ter. Então, a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro é diferente. Muitas vezes nós estamos endividados, nós estamos com pouco dinheiro, às vezes somos infiéis no dízimo das ofertas, por quê? Gastamos mal. Gastamos naquilo que não é o pão, gastamos naquilo que são os desejos, não são necessidades. E nos endividamos. Mas quando eu me torno fiel a Deus, oro a Deus, faço a devolução pelo motivo correto, Deus abençoa a minha mente. Aquilo que eu considerava essencial, aquilo que não poderia faltar na minha casa, aquele recurso tecnológico que todo mês eu tinha que trocar, ou todo ano, já não tem tanto valor assim mais. Você não se endivida mais facilmente. Você não é mais um gastador compulsivo. Isso é obra de Deus, irmãos. E isso está ao alcance de cada um de nós. Mas Deus só vai agir dessa forma na sua mente se você quiser. Se você se assumir como mordomo dele e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Hoje eu estou endividado. Hoje eu não tenho coragem de devolver porque eu realmente não quero. Eu tenho dó de fazer isso. Mas eu não quero ser assim. Eu quero ser diferente. Eu quero ser fiel a Ti em todas as coisas, incluindo nos meus dons e talentos e bens.
Aí Deus entra com providência, irmãos. Aí Ele abençoa a sua vida. Mas não primeiramente daquela forma que nós imaginamos. Ele também pode nos abençoar com riquezas materiais. Mas primeiramente Ele vai abençoar a sua mente. Para que você possa dar valor àquilo que realmente tem valor. E assim o restante Ele pode também. Lembra Israel? Israel ficou 40 anos no deserto e a Bíblia diz que os seus sandálias e as suas roupas não se gastavam. Por que isso não pode ocorrer conosco também? As nossas compras, os nossos aparelhos, né, os nossos bens durarem mais que o normal. Pode também. Isso tudo faz parte da bênção de Deus para aquele que é fiel, irmãos. Mas repito, a sua motivação não é isso. Não é atrair bênção. Você já está abençoado, você já foi abençoado. Você responde com gratidão, com reconhecimento. E aí Deus abre mais as janelas ainda, é uma consequência. Mas para isso você precisa se relacionar com Deus. E aí vem a pergunta, por que falhamos então? Por que é difícil, irmãos? É porque falta confiança, queridos. Porque muitos irmãos aceitam trabalhos no sábado. Porque eles pensam assim, puxa vida, eu estou tanto tempo desempregado, ou senão se eu ficar desempregado, como que vai ser? Eu tenho criança pequena, eu tenho filho pequeno, minha esposa não trabalha, ou senão os dois estão trabalhando, os dois perderam o emprego. E aí como que eu vou colocar o pão? E esquece da promessa de Deus. O salmista diz, né? Hoje eu sou velho, fui jovem, hoje sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão. Então nós começamos a desconfiar da providência divina, irmãos. É a falta de confiança que nos faz serem fiéis. Porque se Deus falou que vai nos suster, confia. Confia, traz a sua oferta para o altar de Deus, traz seus talentos para o altar de Deus, honra o seu sábado. E confia nele e fala, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. E estou fazendo porque eu confio em ti. Estou aqui, estou confiando em ti. E pronto. Vai dormir tranquilo. Que Deus vai prover de alguma forma. Não sei de que forma. Mas Ele vai prover. Ele é o Deus do impossível. É o dono do ouro e da prata. Ele vai prover, irmãos. Temos que confiar. Lembra dos jovens, irmãos? Sempre quando eu fraquejar nesse ponto, lembra dos 3 jovens hebreus lá, Azarias, Ananias e Misael, né? E os nomes babilônios lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali diante do rei de Babilônia. E aí o rei disse, né? Deu ordem ali, ó, quando tocar os instrumentos aqui da banda, todos devem se prostrar diante da minha estátua e adorar. O que eles poderiam ter pensado, irmãos? Não, mas olha, nós somos jovens, estamos num país estranho como escravos, vai ser rapidinho aqui, 1 minutinho, te ajoelha, o rei fica contente, a gente vai para casa. E se eu não fizer isso, eu vou morrer. Se eu não fizer o que o rei está pedindo, eu vou morrer. Então o que vem a frase famosa? Deus entende. Deus entende. Se eu não aceitar esse trabalho no sábado, a minha família vai passar necessidade, então Deus entende. Se eu tirar o dízimo esse mês, vai faltar o arroz e o feijão, então Deus entende. Irmãos, o que Deus entende é a fidelidade e a obediência, irmãos. É isso que Deus entende. E aqueles jovens sabiam disso. Sabiam que poderiam morrer. Deus não tinha dado nenhum sinal que os salvaria. Mas ele falou, se o meu Deus quiser, Ele tem poder para nos livrar da tua mão, ó rei. Mas fique sabendo, nós não adoraremos a sua estátua. Fidelidade, por quê? Confiavam em Deus. E por que confiavam em Deus, irmão? Porque conheciam. Esses jovens tinham fidelidade. Eles não se converteram naquele momento. Olhou, Misael, que tal agora? Vamos se converter agora, meu. Está perdido mesmo aqui, o fogo está quente, sem se converter agora? Claro que não. Eles eram jovens de oração, jovens que tinham comunhão com Deus, jovens que liam a Bíblia, né, a palavra de Deus. Conheciam as promessas de Deus.
Então tinha o quê? Confiança. O meu Deus tem poder, o meu Deus pode, mas mesmo que Ele não fizer, eu ainda continuarei sendo fiel. É essa a nossa postura, irmãos. Não podemos vacilar. Não podemos vacilar. E agora quer ver um outro papel importante? Essa semana, inclusive, quem está acompanhando as notícias aí, deve estar vendo que o meio evangélico está em polvorosa, né? Porque Donald Trump deu uma notícia que abalou aí as estruturas do mundo evangélico. Não deveria, mas abalou. Ele diz que em pouco tempo ele vai transportar, né, o consulado americano lá de Tel Aviv para Jerusalém. Ou seja, os Estados Unidos vai reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel. Toda Jerusalém, porque hoje Jerusalém é dividida, né? Os palestinos pedem ali a sua porção de Jerusalém, né? Os muçulmanos, os palestinos, né? A cristandade. Então ali, Trump diz, não, nós vamos reconhecer Jerusalém unicamente como a capital de Israel. Ninguém mais. Os muçulmanos não têm direito, né? Com os palestinos ali, ninguém mais, a capital de Israel. E isso causou uma polvorosa. Né? Os críticos estão dizendo não, que isso foi irresponsável, porque vai trazer mais violência para a região. Né? Independente dessa aí, os muçulmanos sempre foram violentos naquela região. Mas por que isso é importante, irmãos? Porque essa declaração não é nova. Barack Obama fez, o Bill Clinton fez, George Bush fez. Então ele está cumprindo as promessas dos seus antecessores. Não é uma novidade. Qual que é o problema dessa declaração? E por que tem a ver com o sermão de mordomia? Vocês vão entender. O problema é o seguinte: Trump está atendendo uma aclamação do povo. Ele está tomando uma decisão política por aclamação do povo. E por que isso é importante? Por que isso é importante para os adventistas agora? Porque o povo evangélico em geral estão alvoroçados, não pelos mesmos motivos que nós. Porque eles acham que Cristo virá e vai reinar 7 anos literalmente em Israel. Depois do arrebatamento secreto. Então eles acham que isso é um sinal, né, de que Cristo está próximo de voltar. Porque eles querem o arrebatamento secreto, né, eles têm uma visão dispensacionalista das profecias. Então eles creem que a restauração de Jerusalém como capital vai propiciar, né, a restauração do templo, e Jesus volta para reinar 7 anos em Jerusalém e depois daí os 1000 anos. Tá? Então isso por isso que está polvorosa. Mas para a gente, adventista, qual que é a questão? Nós sabemos que o decreto dominical, irmãos, ele vai surgir justamente dessa forma. O povo clama, o povo exige e o governo americano cede. Não vai ser muitas vezes que as notícias bestas que correm no WhatsApp, não, que o Papa se reuniu secreto com o presidente fulano de tal e ali estão tramando o decreto dominical. Isso é besteira, irmãos. Quando vir essas notícias, deleta, não dê atenção, porque não vai ser as escondidas. O povo vai clamar. Então, o que está acontecendo essa semana já é um indicativo que o governo americano está disposto a ceder a questões religiosas por parte do povo. Isso quer significar o quê? Se em algum momento o povo começar a pedir pelo domingo, como já tem senadores americanos pedindo, é quase certo que o presidente tem a tendência de ceder e começar a legislar a favor disso. Então é um sinal, irmãos, que estamos perto, muito perto do fim. Aí, queridos, que entra a questão da fidelidade também. Porque, sendo fiel, a nossa mensagem ela é propagada até os confins da terra. Alguém aqui pode ir lá na Ásia pregar? Alguém aqui pode ser missionário lá na Líbia, né, na Síria, no Iraque, regiões difíceis, ou na África? Alguém pode ser missionário aqui? Não, mas a minha oferta pode. A minha oferta pode financiar missionários nesses seus lugares. Então eu faço o papel de apressar o evangelho de duas formas: pregando o evangelho, vivendo o evangelho e também doando. Quando eu trago o dízimo para a casa do tesouro, reconhecendo Deus como Criador, mantenedor, né, o Senhor de tudo,
Esse dízimo ele é usado para quê? Para a pregação do evangelho a todo o mundo, até os confins da terra. E essa mensagem, irmãos, precisa chegar aos confins da terra. Porque os sinais estão indicando que o fim está próximo. Está próximo, irmãos. Agora, não é momento para falharmos na fidelidade. Não é momento para desconfiarmos de Deus. Porque se agora que está tudo calmo, está tudo tranquilo, nós temos desconfiança de Deus. E quando chegar o tempo da perseguição, quando chegar o tempo mesmo que Mateus 24 menciona, uma angústia qual nunca houve, como que eu vou confiar naquele que eu não conheço? Como que eu vou colocar a minha vida e a vida da minha família na mão daquele que eu não tenho intimidade? Entende, irmãos? Agora que é o momento oportuno para a gente ficar íntimo de Deus. Agora que é o momento oportuno para eu memorizar as suas promessas, para eu conhecer Deus, o seu poder, o seu amor por mim e por nós. Para quando vier o momento de decisão, possamos, que nem aqueles jovens. E fique sabendo, ó Rei, mesmo que o nosso Deus não nos livre, nós não adoraremos a sua estátua. E isso vai acontecer, irmãos, porque Apocalipse 13 menciona que será erguida a imagem da besta. E será pedido para que nós adoremos essa imagem. Igualzinho foi feito com os jovens hebreus. E aí? Vamos estar de pé? Vamos confrontar os reis desse mundo? Ou vamos querer dar uma agachadinha ali rapidinho, de maneira disfarçada, para que ninguém perceba? E queridos, tem mais. Abram em Apocalipse 14. Eu gosto muito de ler esse capítulo, eu já li diversas vezes aqui, mas temos que ler porque essa é a mensagem presente. Se há um trecho da Bíblia, um capítulo da Bíblia que você tem que compreender completamente, é esse capítulo 14 de Apocalipse. Onde temos a tríplice mensagem. É a mensagem que tem que ser pregada. E é com a nossa fidelidade, irmãos, que vamos levar essa mensagem avante. Antes de comentar aqui, repetindo algumas coisas. De novo, nós não somos apenas mais uma igreja. E repito, eu não falo isso com orgulho no sentido de dizer, olha, como nós somos melhores que os outros, como nós somos mais inteligentes que os outros. Não. Por que nós não somos mais uma igreja entre milhares, irmãos? Porque nós temos uma mensagem que ninguém mais tem. A mensagem do 27º dia, nenhuma igreja no planeta tem. E isso só aumenta a nossa responsabilidade. Não faz de nós melhores. Não é para que nós sejamos arrogantes, né? Nos sintamos maiores que os demais. Não, isso aumenta a nossa responsabilidade. Por quê? Se nós temos uma mensagem que é de Deus e que só nós temos, se nós não pregarmos, como que o mundo vai saber disso? Se nós não financiarmos, irmão, essa mensagem, como o mundo vai saber disso? Todo mundo está sendo enganado. Vocês acompanham essa história do Trump aí, capital de Jerusalém. Todo mundo, os cristãos, está sendo perturbado. Por quê? Eles creem no arrebatamento secreto. Só nós que cremos na volta de Cristo, como está na Bíblia, irmão. Somente nós. Então nós temos que pregar para essas pessoas que eles estão olhando para o lugar errado. Não é para Israel que eles têm que olhar para cima. É de cima que virá o sinal. Cristo nas nuvens do céu, com grande poder, né, com grande honra, glória, trombetas, ressurreição. Só nós sabemos dessa mensagem. Temos que pregar, temos que conhecer, temos que estudar. O sábado, irmãos, o sábado que fará separação do trigo do joio, o sábado que é o selo de Deus. Logo, hoje estão pedindo para que que Jerusalém seja a capital de Israel. Amanhã vão pedir que domingo seja o dia de descanso. E aí? O selo da besta vai ser imposto. Se o mundo não conhece que existe um outro selo que é o de Deus, como que eles vão poder escolher? E quem tem essa mensagem? Somos nós. Não temos tempo a perder, irmãos.
Não é momento agora de ficar, sabe, ai meu Deus, eu não vou, eu não sei se eu trago dízimo, se eu não sei. Não é momento para isso. O meu tempo sendo desperdiçado com novelas, né, com diversões que não agregam. Nosso tempo agora tem que ser gasto com o quê? Em conhecer a palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus, em educar a nossa família. Irmãos, eu conheço jovens, não só aqui do IP, mas de outras igrejas, não só jovens, adolescentes, juvenis, que têm um conhecimento incrível de séries de TV. Incrível. Mas de Bíblia, irmãos, não tem. Nós temos que ser que nem a palavra diz. Nós temos que manusear bem a palavra de Deus, irmãos. Manusear bem a palavra de Deus. Para que quando nós formos questionados, porque nós vamos ser ridicularizados, irmãos. Não sei se eu já passei aqui para vocês o vídeo de um pastor adventista sendo ridicularizado em rede nacional americana. Estava lá, o que doeu meu coração, irmãos, que quando você prega para o mundo, e o mundo duvida, e o mundo escarnece, isso é esperado. Mas quando aquele que se diz cristão escarnece, para mim isso é tremendo. Estava lá o pastor adventista sentado num programa de TV americano, que estava falando sobre a volta de Cristo, sobre os últimos dias. Aí tinha gente de tudo que é igreja, inclusive católico, né? Tinha protestante pentecostal, protestante eu vi até uma palavra nova agora, né? Pentecostante, né? Nossa. Protestante, né? Pentecostal, protestante tradicional, histórico. Estavam todos representados ali. Aí o apresentador chega para aquele pastor adventista e pergunta: você crê no fim do mundo? Ele diz: sim, creio. Como será o fim do mundo? Aí ele começa a descrever: o fim do mundo vai ser o quê? Justamente a volta do Senhor Jesus. Aí ele começa a descrever a volta do Senhor Jesus como está na Bíblia. Aí o apresentador interrompe. Não, mas você crê que o céu, né, eles viraram do céu, vai se abrir, daqui a pouco os demais já estão sorrindo ali, dando risada, né? E ele começa a descrever ali, não, Tessalonicenses 4:16, começa a falar de Mateus 24. Aí chega tem um que ora se irrita, teve um que se irritou. Não, mas isso é fundamentalismo, isso não pode, a Bíblia não se interpreta mais assim. Aí o pastor falou: não, mas está escrito. O outro falou: não interessa. Eu falei: mas como não interessa? Está escrito na palavra de Deus e o camarada que é cristão diz que não interessa. E para você ver, irmãos, um adventista, um pastor que é formado, que estuda, estava tendo dificuldades de defender a verdade. Se nós não estudarmos, nós vamos passar por situações semelhantes, irmãos. Então não há tempo a perder. Não há tempo a perder com distrações. Temos a mortalidade da alma, que é a desgraça que tomou conta do mundo inteiro. Todos os cristãos, com exceção nossa, creem que o homem tem uma alma e essa alma é imortal. Aí vem o espiritismo, né, vem as outras religiões. Os outros cristãos querem que quando você morre, você vai para o inferno, fica para todo sempre lá, ou você morre e vai para a glória naquele momento, você tem uma alma que desencarna. Isso não é conhecimento bíblico. Satanás usa isso para enganar as pessoas. E quem sabe disso? Nós. Somente nós sabemos a verdade sobre o estado do homem na morte, irmãos. Somente nós. E não podemos ficar calados, não podemos fingir que está tudo bem. Essas pessoas precisam saber da verdade. O santuário de Deus, o dom de profecia, são todas verdades que somente nós conhecemos. Deveríamos conhecer, para poder o que? Viver essas verdades e pregar essas verdades. E auxiliar na pregação dessas verdades, irmãos. Porque as nossas ofertas,
Elas também auxiliam na criação de panfletos, na criação de programas, na criação de livros, os missionários. E aí você divulga, você consegue colaborar com a expansão desse evangelho. Olha aqui, Apocalipse 14:6, para vocês verem a importância. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, a tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Essa primeira mensagem já ocorreu, ela já aconteceu. Pois é chegada a hora do seu juízo. Aconteceu quando? Em 1844. E como eu provo isso? Com o santuário. Com a doutrina do santuário, que eu provo que em 1844 o juízo já chegou. E aí com o juízo tem o quê? Tem lei. Qual o único povo cristão no planeta que defende que a lei ainda deve ser guardada? Os adventistas. Porque só há juízo se tiver lei. Como que eu vou julgar alguém se não há lei? Então essa mensagem aqui, irmãos, é nossa. Aí tenho certeza, é chegada a hora do seu juízo. E temei a Deus e dá-lhe glória. E se a gente pegar Deuteronômio 5, temer a Deus é somente obedecer a Deus, caminhar nos caminhos de Deus. Então só tem um povo que pode dar essa mensagem, somos nós. De Apocalipse 12:17. É o remanescente fiel, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o dom de profecia. Então somos nós, irmãos. E o anjo que dá a mensagem aqui, somos nós. E essa mensagem já ocorreu. Temos que dá-la, temos que repeti-la. E a mensagem seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu Babilônia, ou seja, os seus erros foram revelados. Né? Que nem na política, caiu a casa de fulano, porque ele foi desmascarado, ele foi, né, entregue, ele foi revelado. Então Babilônia caiu por quê? Os seus enganos foram revelados. Ah, arrebatamento secreto, não, é falso. Cristo voltará nos dos céus. Ah, o domingo, não, é falso. É o sábado que é o dia do Senhor. Ah, a lei foi abolida, não, isso é falso. Ah, o dom profético não existe, não, isso é falso. Batismo de criança, isso é falso. Mas quem sabe essas verdades? Somos nós. Então, nós somos um movimento que continua a reforma. Então, nós que pregamos que a Babilônia caiu. E temos que dar essa mensagem, irmãos, porque o povo de Deus está em Babilônia. Deus tem povo, pessoas sinceras em Babilônia. Então aqui outro ponto importante. Eu não estou dizendo com isso que Deus só tem como povo os adventistas do sétimo dia, não. Tanto que esse povo diz, não só aqui como Apocalipse 17:18, caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Ou seja, Deus tem um povo muito mais numeroso fora da nossa igreja, irmãos. Que estão esperando o quê? Apenas ouvir a nossa mensagem. Enxergar alguém que vive essa mensagem. Porque às vezes, irmão, você prega sem falar. Tem pessoas que estão te observando. Puxa, aquela garota ali, jovenzinha, sexta-feira ela não vem para a escola. Percebi que ela não come os lanches de presunto que tem aqui. Fala diferente. Alguma coisa diferente nessa garota. Eu sei que ela é cristã, eu também sou, mas ela é diferente. É diferente de mim. Então ela vai chegar perto, vai querer saber. O Espírito Santo vai conduzir, vai lá, pergunta. Aí a oportunidade você tem de testemunhar, de falar, por que você é diferente? E aí nós entendemos, irmão, nós atraímos justamente pela diferença. É por isso que a nossa música tem que ser diferente, o nosso falar tem que ser diferente, o nosso vestir tem que ser diferente, porque a música que o mundo tem lá fora, se ele quiser essa música, ele fica lá fora. Ah, não, eu tenho que atrair o jovem com a música de lá fora, não. Eu tenho que dar para ele o que ele não tem. E nós temos muita coisa, irmãos, que o mundo não oferece, que o mundo não dá, que só nós temos. E estamos escondendo essas coisas para dar mais do mesmo. Não faz sentido isso.
Nós temos riqueza de conhecimento, nós temos riqueza de música de qualidade, nós temos riqueza de falar, de se comportar. Não tenhamos vergonhas de sermos cristãos, de sermos adventistas e de sermos fiéis, irmãos. Muita gente vão ainda escarnecer de nós. Não, está dando dinheiro para pastor. Porque a igreja corrompida aí fora é assim que acontece. Mas você sabe como acontece aqui dentro. Há transparência aqui. Nós sabemos como os dízimos são usados, nós sabemos como as ofertas são usadas. E mesmo que não soubéssemos, a nossa fidelidade é com Deus, não para com o homem, irmãos. Não para com o homem. Lembre sempre daquela imagem, nunca sai da minha cabeça. Cristo, quando vê a viúva levando a sua ofertinha para uma igreja que estava corrompida, uma igreja que ia matá-lo, irmãos. Ele não repreende a viúva. Não coloque seu dinheiro aí, porque esse povo é corrompido, esse povo é hipócrita, esse povo vai me matar. Não. Ele louva a viúva, porque ela dá de coração, ela dá tudo que tem, ela dá com amor, com gratidão. Ele não se importou que ela estava levando uma oferta para uma igreja corrompida, para uma igreja que ia matá-lo. Não estava se comportando. E esse não é nem o nosso caso. Mas tem gente que usa essa desculpa externa para não ser fiel internamente, irmãos. Não cometa esse pecado. Sempre lembre, gratidão, reconhecimento e trabalho, irmãos. Nós temos uma obra a realizar. A última mensagem angélica das 3 é a única que não se realizou ainda. Verso 9. Seguiu-se estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Esse é o sinal da besta que ainda ninguém recebeu. Que fique bem claro ainda, nos dias de hoje, ninguém recebeu o sinal da besta ainda. É apenas quando o mundo tiver a oportunidade de escolher racionalmente entre servir a Deus guardando o seu sábado ou servir o inimigo guardando o domingo, que seremos selados para Deus ou seremos selados para a besta. Só a partir daí. Por enquanto não. Mas esse dia está bem próximo, irmão. A conjuntura política está correndo nessa direção. Então, irmãos, não é tempo de sermos infiéis. Não é tempo de vacilarmos os pés. É tempo de estudar, é tempo de orar, é tempo de revisar a nossa mente, revisar nosso caráter e sermos inteiramente fiéis a Deus. Ao ponto, se pedisse nossas vidas, daríamos sem titubear, irmãos. É isso que Deus espera de nós. E Deus vai ser conosco, irmãos. Assim como Ele foi com aquele jovem. E mesmo que nós fôssemos direcionados para a fogueira, lembre-se daqueles que morreram na Inquisição. Eles foram para as fogueiras cantando, de cabeça erguida, e morreram cantando. Poder de Deus, irmãos. Qual é o homem que tem poder para resistir tamanha tortura e morrer cantando? Não tem. Então seja a vitória naquele momento. Deus livrá-lo do fogo, estando com você no fogo. Ou Deus permitir que você vá no fogo. Das duas formas você sairá vitorioso, irmãos. Porque aquele que quer Cristo, né, mesmo que morra, viverá. Irmão, nós já vivemos a vida eterna, queridos. Creia nisso. Nós já vivemos a vida eterna. Porque se a gente cair hoje, nós ressuscitaremos para a glória, irmãos. É essa a promessa de Deus. Já está feito, já está cumprido. Basta crer e viver de acordo com essa crença, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito do Senhor, né, caia sobre nós e nos fortaleça, irmãos. E sejamos fiéis, mais fiéis até o fim. Amém? Senhor Deus, querido Pai, suplicamos a Ti, ó Senhor, que venha Teu Santo Espírito agir em nossos corações, ó Pai. Nós conseguimos ver no mundo que o tempo já está quase acabado, Senhor.
Te louvamos por isso, porque nossa redenção se aproxima, ó Pai. Mas também tememos, ó Senhor, não estar pronto para esse grande dia. Por isso ajuda-nos, ó Pai, a desvencilharmos de tudo aquilo que nos impede de sermos inteiramente fiéis a Ti, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a doarmos a Ti nosso coração, nossa vida, nossos bens e talentos de forma integral, Senhor Deus. 100%. Se a nossa confiança e fé vacila, Senhor Deus, dá-nos uma fé forte, Senhor Deus. Uma fé inabalável, Pai. Que possamos confiar a nossa vida e a vida de nossos entes queridos em Tuas mãos sem temer, ó Pai. Porque Tu é poderoso e Tu nos amas, Senhor Deus. E a vitória já Te pertence, Pai. Que possamos agora também tomarmos posse dessa vitória, Pai. Para que no futuro próximo possamos todos nós que aqui estamos, estarmos juntos glorificando o Teu nome no céu, ó Pai. Seja conosco, nos dê uma boa semana em Tua companhia. É que eu te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.